Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, queridos, vamos iniciar as questões abertas da prova de 2021. Começaremos com uma questão de química orgânica e para você compreender muito bem essa resolução, pessoal, é importante que você deixe aqui o seu like, né? Faz um comentário, compartilha o vídeo com esse pessoal, porque isso é fundamental no aprendizado. Bom, o aprendizado é estudar a questão, óbvio, mas isso ajuda o canal, isso me ajuda, eu fico feliz de saber que o pessoal tá gostando, tá? Então fica por aqui, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Ah, tem dica boa também na resolução, hein? Olha só, galera, o que essa questãozinha traz pra gente? Ó, essa aqui eu coloquei as alternativas tudo porque são bem pequenininhas, bem diretas as questões aqui. Olha, dois alcenos isoméricos A e B estão representados a seguir. A respeito deles, faça o que se pede. Então, muito direto, já colocou a estrutura, já falou pra gente que eles são isômeros, isso deve ser usado em algum momento. E aí ele traz assim, que tipo de isomeria ali, né? Qual o tipo de isomeria entre os alcenos A e B? Depois ele pede para desenhar a estrutura química dos produtos da reação de ozonólise, então uma reação de oxidação. Depois ele pede para desenhar a estrutura química do produto da reação do composto B com o HCl, reação também. E depois ele pede um isômero Z, aí, né, algo novo na prova do PISM, esse item, isomeria ali, Z e E, uma coisa que eu acho que, pelo menos tenho certeza que não apareceu nos últimos 4, 5 anos. Eu acho que é a primeira vez na prova do PISM que ele comenta sobre isso, tá? Então, vamos lá, vamos resolvendo devagarzinho, a gente vai revendo os conteúdos, vou te dando as dicas ali de como que é feito essa questão para que você possa entender. Você sabe que a gente aqui está sempre dando dicas ali, ensinando um pouco da matéria, né, ao invés de simplesmente chegar e te dar o gabarito, que aí tem no site do FJF. E para começar, já vamos com umas dicas legais. Isomerias são vários tipos, né? A galera tem muita dúvida, fica um pouco perdido com as isomerias por causa do volume de tipos. E aí, essa primeira dica é isso, galera. Lá no meu Instagram, no @abporto, né? Tá destacado aqui, eu só não consigo rabiscar. Tem um trabalhozinho em paralelo. Eu libero uns memes, né, uns vídeos de experimentos, faço mapa mental e libero tudo gratuito. Então, se você for no meu Instagram, na hora que você ver a descrição do perfil ali, né, a biografia, onde vocês vão colocar o ano que vem ali, qual o curso vocês estão fazendo, vai ter um link. Clicou naquele link, vai abrir uma paginazinha para você fazer o download direto. Não tem que fazer inscrição, não tem que dar e-mail, não tem que pagar, não tem nada. Clicou, baixou e pronto, é seu. Esse é um deles, de isomeria. A gente tem também, para lembrar um pouco de nomenclatura das funções orgânicas, tem balanceamento, toda a técnica de balanceamento envolvida, tem de oxirredução, tem aqui as pilhas, tem um monte de material, pessoal, inclusive de outros anos. Então, compartilha, às vezes você conhece alguém do primeiro, do segundo ano, que precisa de uma ajuda com química. É um material bem rico, gratuito, não paga nada, que ajuda bastante. Beleza? Então, fique aí com essa dica, um convite. Aí, se você gostar, quiser me seguir, também será muito bem-vindo. Agora, galera, vamos retornar, né? Qual o tipo de isomeria ali que existe entre os alcenos A e B? Bom, essa questão ela já vem com maldade, porque ela já colocou uma dupla entre carbonos, e aí tem uns dois para cima, depois ela já colocou uma dupla aqui também, para tentar induzir logo direto a ideia de cis e trans. Mas vamos relembrar o que a gente precisa para ter essas isomerias? Olha só, se a gente for pensar em isomeria cis e trans, a gente precisa ter, pessoal, dois cenários, tá? Só para a gente fazer uma revisão. O primeiro cenário de todos é se a cadeia for aberta, como é o caso desse composto. Em cadeias abertas, a gente precisa ter uma ligação dupla entre carbonos, é fundamental. E a gente tem ali uma ligação dupla entre carbonos, perfeito. O que mais a gente precisa? Eu preciso que os ligantes do carbono da dupla sejam diferentes. A tem que ser diferente de B, e X tem que ser diferente de Y. Então, quando eu olho o composto A, eu estou vendo que esse cara não atende ao requisito. Pô, por que não? Ele tem as duplas, ele tem a cadeia aberta, beleza, ele tem ligação dupla, perfeito, só que quando eu olho os ligantes desse carbono à esquerda, CH3 e CH3, A é igual a B. Então, esse cara não tem isomeria cis e trans. Né? Então, a pegadinha que o FJF tentou fazer
É para você olhar a posição da dupla e falar, olha, realmente tem uma dupla ali, esse cara, ele é um isômero, né, um cis e o outro trans, por exemplo. Não é. Ele não atende ao requisito de isomeria cis-trans. A outra dica para você é a seguinte, e se a cadeia for fechada? Não é o caso aqui desse composto, mas eu acho que vale sempre falar. Se a cadeia for fechada, pessoal, não pode haver dupla, tá? Cadeia fechada, não pode haver dupla entre carbonos, tá? Tome esse cuidado. Então, por exemplo, fazer aqui com uma cadeia de 3 carbonos só. Entre esses carbonos não vai haver dupla, mas o restante continua. Eu preciso do ligante A ser diferente do ligante B e o ligante X tem que ser diferente do ligante Y, tá? Mas não pode haver dupla entre esses carbonos. Arthur, por que na cadeia fechada não pode ter dupla? Olha só o que acontece. Se aqui tiver uma dupla, veja, o carbono está com 5 ligações. Não é possível. Então eu vou ter que vir aqui, ó, e tirar um ligante para a valência poder ficar completa. O carbono ter só 4 ligações. No momento que eu faço isso, não existe mais o B, não existe mais o Y. Então não tem como ter, né, A diferente de B, X diferente de Y, se não existe B, se não existe Y. Então, se o composto ele te perguntar, o composto tiver cadeia fechada, você não pode ter ligação dupla, senão não tem isomeria cis e trans. Ah, o composto é de cadeia fechada, não tem duplo. O que eu tenho que olhar? A diferente de B, X diferente de Y. Então, isso aqui já é para eliminar essa possibilidade da isomeria cis e trans, que é uma pegadinha, né? Toda vez que eu faço essa questãozinha com a galera aí em revisionais e afins, eu observo que a galera vai direto. Falou, olha, é isomeria cis e trans e não é isomeria cis e trans. Deixa eu fechar a câmera um pouquinho. Aqui. Então, não é isomeria cis e trans. Bom, Arthur, se não é isomeria cis e trans, o que eu poderia pensar então? Bom, vamos para a isomeria plana, para ver o que a gente tem aqui, ó. Poderia pensar na isomeria óptica? Poderia, não tem problema não. Mas não é muito a cara, né, do que está sendo desenhado ali. Se a gente for para a isomeria plana, a gente tem sempre que conferir fórmula molecular. Nesse caso, por que não precisa? Porque ele já falou para mim que os compostos são isômeros. Então, primeira coisa que você procura na isomeria plana é a função, já que eles têm a mesma fórmula molecular, tá? Por quê? Na isomeria plana, o nome da isomeria é a diferença entre os compostos. Então, quando eu olho aqui, ó, esse composto A é um hidrocarboneto e o composto B também é um hidrocarboneto, formado só por carbono e hidrogênio, né? Então, eles podem ser isômeros de função? Não, eles têm a mesma função. A isomeria vai sempre dar o nome da diferença existente entre eles. Então, a função não é. Depois de olhar a função, o que você tem que olhar? A cadeia. Cadeia é importante. Bom, acompanha comigo a classificação dos dois, hein? Os dois têm cadeia aberta. Os dois têm cadeia ramificada, né? Você está vendo que você tem CH3 pendurado. Os dois são homogêneos. Toda a cadeia carbônica ela é formada só por carbono. E todas as duas são insaturadas. O que significa insaturado? Ligação dupla entre carbonos. Então a cadeia não é. Depois, o terceiro passo que eu preciso é a posição. A posição, pessoal, pode ser de um radical, pode ser de uma insaturação, dupla ou tripla, ou pode ser até mesmo de um grupo funcional. Uma hidroxila pendurada, por exemplo, uma carbonila de uma cetona, que pode estar deslocada. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou numerar a minha cadeia principal, para ver se tem essa diferença. Olha, vou colocar aqui em verde. Carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Então, o que eu estou observando no composto A? Ele tem, nas posições 2 e 3, dois grupos do tipo metil, e também no carbono 2, ele tem uma dupla. Ok? Vamos ver o composto B. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui ficou o metil e aqui também. Então, veja, aqui eu tenho na posição 3 e na posição 4, dois grupos do tipo metil.
E na posição 2 eu tenho a minha ligação dupla. Por que eu numerei da direita para a esquerda? Matériazinha do segundo ano, né? Prioridade da numeração é da dupla. Então, por isso que eu numerei para lá. Sobre a ramificação, a dupla tem prioridade. Então, veja, o que eu mudei? A posição, né? Mudei a posição das ramificações. Então, qual é o tipo de isomeria entre esses caras? É uma isomeria plana de posição. Tá ali, tá? Esse é o tipo de isomeria. Só para fechar o resumo aqui, ó, a gente poderia ter a metameria. A metameria depende de ter um heteroátomo, que não é o caso, não existe heteroátomo. Ou a gente poderia ter a tautomeria, que existe dois tipos apenas. A aldoenólica. O que significa isso? Um composto tem que ter a função aldeído e a outra tem que ter a função enol. Ou então a cetoenólica, em que um composto tem que ter a função cetona e o outro enol. Nenhuma dessas duas cabe aqui, porque não tem heteroátomo e também não tem aldeído nem enol, nem cetona e enol. Então a gente fecha realmente com a isomeria plana de posição. É a resposta certa da letra A. Tranquilo? Feito aqui um resumo para você, né, das principais isomerias. Faltou a óptica, depois a gente pode comentar, ela deve aparecer em outras questões. Letra B. A letra B traz assim, pessoal. Desenhe as estruturas químicas dos produtos da reação de ozonólise na presença de água e zinco do alceno A. Pessoal, a ozonólise é uma oxidação de alcenos. Reação de oxidação é difícil a gente ter um mecanismo. O mecanismo normalmente é complexo, é longo, é uma coisa que não vale muito a pena a gente discutir. Então, para poder ajudar você a relembrar, entender qual é a ideia da oxidação, a oxidação, pessoal, você sempre monitora ela com um aumento de ligações carbono-oxigênio. Então, sempre que for aumentando o número de ligações carbono-oxigênio, é sinal que está havendo a sua oxidação. É por isso que a gente trabalha a oxidação, por exemplo, de álcool ou mesmo de alceno, da seguinte forma. A gente pode sair de um hidrocarboneto, ele vai ter a condição de oxidação, vai formar um álcool. Se a oxidação continuar, ele forma um aldeído. Se ela continuar, você vai a ácido carboxílico. Dependendo do ácido, pode formar, dependendo do composto, pode formar o metanol, que aí vai formar ácido carbônico, né? Seria um passo a mais. Mas aqui está legal porque a gente precisa. Então, um hidrocarboneto, ele vai formar um álcool, que vai formar um aldeído ou uma cetona, aí vai depender um pouquinho, e um ácido carboxílico. Então, para a gente, oxidação é isso. Ah, Arthur, mas lá na inorgânica, lá, né, na pilha, oxidação é perder elétrons. Sim, aqui também está havendo isso. Aqui também o carbono está perdendo elétron. Só que a gente não faz essa análise, a gente monitora mais mesmo a formação de ligações carbono-oxigênio, que porque, né, isso reflete no carbono perder elétrons também. Você calcular o MOX individual, você vai ver que isso é verdade. Mas beleza, Arthur, você deu essa revisãozinha aqui para a gente relembrar o que é oxidação, mas e no caso da ozonólise, não é? O que a ozonólise faz? Vou fechar esse resumo de oxidação para te ajudar, depois eu vou mostrar como é que você resolve a questãozinha. A gente está falando, pessoal, de oxidação em alcenos, tá? Existem 3 tipos de oxidação em alcenos. A gente tem a branda. Olha o nome, branda. Branda, pessoal, significa que ela é fraca. Se ela é fraca, ela só consegue quebrar a ligação π. Ela não tem força para quebrar a sigma e a π. Então, ela só quebra a ligação π e ela é fraca. Qual é o nível mais fraco de oxidação possível? Álcool.
Então ela vai quebrar a ligação π e vai formar um chamado diálcool vicinal. Ou seja, você tem a dupla, quebra ela, bota uma hidroxila para cada carbono. Pronto. Oxidação branda, fraca, só quebra π de álcool vicinal. Depois a gente tem a oxidação que ela é enérgica. Veja bem, enérgica, ou melhor, deixa eu até colocar aqui qual é o meio para vocês. Vou dar uma pequena revisada, tá? Em reações de oxidação aí. A gente tem que a condição para essa reação acontecer é permanganato de potássio em meio neutro ou básico. Já a oxidação enérgica, como o nome sugere, ela é forte, ela é extrema, ela consegue quebrar ligação sigma e π. E já que ela é ao extremo, já que ela é forte, ela vai conseguir formar cetonas, aldeído não. Ela pode até formar cetonas ou ácido carboxílico. O motivo? Ela é forte, ela vai até o extremo. E como é que eu vou saber disso? Ela também pode ter o permanganato de potássio, só que em ácido sulfúrico. Então veja, um ácido forte, né, um ácido bruto, ele vai levar a sua oxidação ao extremo. E por fim, a gente tem a ozonólise. A ozonólise, ela é uma oxidação intermediária. O que isso significa? Ela tem força para quebrar tanto a ligação sigma e a π. Só que ela não consegue ir ao extremo, né? Ela não vai até o ácido carboxílico. Ela pode formar cetona e ou aldeído. E a condição para ela ocorrer é a presença de ozônio no meio de água e zinco. Então, esse aqui é um resumão para você de oxidação em alcenos. Como eu sempre falo, não estou aqui só para resolver a questão, também gosto de dar algumas dicas e fazer umas recordações com vocês da teoria, não é? Agora sim, vamos aplicar essa parte, então. Como é que eu faço a ozonólise? Então, vamos lá, galera. Desenhe a estrutura química dos produtos da reação de ozonólise na presença de água e zinco do alceno A. Então, eu vou desenhar o composto A aqui direitinho. Eu tenho o carbono 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, veja, o carbono 1, ele tem 3 hidrogênios, está ligado ao carbono 2, que tem um CH3, está fazendo uma dupla com o carbono 3, que possui um CH3, que está ligado ao carbono 4, que está ligado ao carbono 5. Então, essa é a estrutura. Para essa reação acontecer, presença de ozônio, zinco e água. Ok. Como é que acontece, pessoal? A gente viu que a ozonólise é uma oxidação intermediária. Ela tem força para quebrar a ligação π e a sigma. Então, eu vou afastar esses camaradas aqui. Beleza, vou desenhar aqui do lado, ó. Então, um CH3 ligado ao carbono que fazia uma dupla, outro CH3 ligado a um carbono que fazia uma dupla, CH2, CH3. E daí, Arthur, e daí é o seguinte, eu afastei os carbonos da dupla. E o que é oxidação? Aumentar o número de ligações carbono-oxigênio. Então, eu vou vir aqui e vou colocar um oxigênio para cada um. Pronto, só isso, mais nada. Afasta os carbonos da dupla e bota um oxigênio. E como produto inorgânico, a gente tem peróxido de hidrogênio. Então, toda vez que for ozonólise, é isso, pessoal. Afasta o carbono da dupla e coloca um oxigênio para cada um desses caras. Então, esses são, né, os produtos. Ele pediu, pessoal, olha só, desenhe as estruturas químicas dos produtos. Então, a sua reação, galera, é só isso aqui, ó. Né? Você só vai desenhar
a estrutura do produto. Você não vai colocar para ele a reação, né? Não tem que preocupar em fazer, por exemplo, mecanismo, nada do tipo. Você só desenharia para ele esse composto, basicamente, e esse aqui, tá? Que é até a sugestão do gabarito. Se você colocasse o peróxido, acho que não teria problema, mas ele queria só isso. Não precisa escrever a equação toda, ele não pediu, né? Escreva a equação. Se você for olhar a prova de 2017, você vai ver que antes eles pediam, falou, escreva a equação. Aqui não, aqui só desenhe o produto, beleza? Afasta a dupla, coloca um oxigênio para cada um, fim de papo. Isso é ozonólise. Letra C. Desenhe a estrutura química do produto de reação do alceno B com o HCl. Então, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou abrir a estrutura só para facilitar a visualização do pessoal. Então, olha, eu tenho o carbono 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, vamos lá. Eu tenho o CH3, que é o 5, né? Ligado a um carbono. Vou tirar esse aqui. Ele está ligado ao carbono 4, que está ligado a um CH3, que está ligado ao carbono 3, que faz uma dupla com carbono 2, e tem um CH3 também. O carbono 2 está ligado ao carbono 1, e aqui também tem um hidrogênio. E eu vou fazer essa reação junto com o HCl. E ele colocou aquecimento. Mais uma vez, pessoal, ele falou, ó, desenhe a estrutura química do produto, tá? Não quer que você escreva a reação, não precisa fazer mecanismo, nem nada do gênero, tá bom? Então, veja, eu tenho um alceno, ligação dupla, que eu vou adicionar o HCl. Reações de adição, pessoal, aonde eu estou adicionando coisas diferentes. Veja, um carbono vai ganhar um hidrogênio, e um carbono vai ganhar um cloro. É isso que eu quero dizer com adicionar coisas diferentes. Quando eu adiciono coisas diferentes, eu estou seguindo a regrinha do Marquinho. Regrinha do Markovnikov. Na regrinha do Markovnikov, né, eu resumo ela com uma frasezinha assim. A química orgânica ela é ingrata. Ela dá para quem tem mais e ela tira de quem tem menos ou substitui de quem tem menos. Então, a ideia aqui é a seguinte. Essa ligação π vai ser quebrada e o hidrogênio entra em um carbono e o cloro entra no outro. Em qual carbono o hidrogênio vai entrar? No mais hidrogenado, regrinha de Markovnikov. Então, ele vai entrar aqui e o cloro entrará no outro carbono. Por quê? O carbono da direita tem um hidrogênio e o da esquerda nenhum. Então, o da direita é mais hidrogenado, por isso que o hidrogênio entra nele. E como ele pediu, veja bem, não tem que fazer setinha nenhuma, não tem que escrever reagente nem nada. Desenhe a estrutura do produto. A sua resposta é só a estrutura do produto. Arthur, posso fazer em fórmula de linha? Claro que pode. Eu estou colocando com estrutura aberta, porque o objetivo aqui é ensinar. E eu sei que muita gente tem uma dificuldade em visualizar o que está acontecendo na fórmula de linha, tá? Mas é só por isso. Mando bem em química, fórmula de linha para mim não é um problema, pode fazer, tá tudo tranquilo. Só não pode colocar fórmula molecular, pessoal, né? Ir lá e desenhar, né? Colocar somente a fórmula da molécula, os números, tantos carbonos, hidrogênios e oxigênios. Aí não pode, tá? Mas você vai lá e desenharia isso aqui, ó. Essa é a resposta da prova. Pode ser assim, pode ser na fórmula de linha. Fechou? E a letra D, ele pede, desenhe a estrutura química do isômero Z. Aqui, pessoal, ele está falando de isomeria Z e E. Zusammen e Entgen. Zusammen seria juntos. Então, seria o isômero equivalente ao cis. E o Entgen seria em lados opostos. Seria equivalente ao nosso trans. Só que aqui, galera, quando ele fala isomeria Z e E, ele está querendo analisar a massa dos grupos. Ou o número atômico, tá? O mais correto seria até o número atômico. Mas você vai achar em materiais na internet falando da massa, falando em número atômico, até porque a massa é prótons mais nêutrons. Então, se o número atômico aumenta, a massa também vai aumentar, tá? E aí, tirando em caso muito específico, muito específico, você precisaria do número atômico. Mas aqui, nesse nível de questão bem introdutório, resolve massa ou número atômico do grupo. Como assim, Arthur? Olha só. Esses são os carbonos da dupla.
que eu tenho no carbono aqui da direita? Eu tenho um hidrogênio e eu tenho um CH3. Beleza. E no carbono da esquerda, um CH3 e eu tenho esse grupo inteiro aqui, ó, que é o isopropil. Tá, Arthur, mas isso aqui seria o isômero cis, não é? E ele pediu para desenhar o Z. Você falou que o Z é análogo ao cis. Então, não entendi. Pois é, olha a massa, pessoal. Quando falar de isomeria Z e E, vamos tratar aqui a massa. Olha a massa do grupo, né? O número atômico, tanto faz. Olha comigo o carbono da direita. O número atômico do hidrogênio, por exemplo, a sua massa é 1. Já o do carbono, aqui, ó, é 6, ou se você quiser, 12. Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Aqui a gente não está olhando a cara, eu vou olhar a massa. No carbono da direita, quem tem menor massa está abaixo dessa linha da dupla, né? Do plano, igual a gente faz na cis e trans. E quem tem a maior está acima. Ok, agora olha o carbono da esquerda. Aqui eu tenho, né, um grupamento, um átomo de carbono ali, que tem número atômico 6 e massa 12. Agora, olha aqui embaixo. Eu tenho 3 carbonos, né, fora os hidrogênios. Então, o que você está vendo? O número atômico de baixo, ou a massa de baixo, ela é maior, enquanto a de cima é menor. Então, veja, a massa, né, ali, eles têm lados opostos. O menor está para cima e o menor está para baixo. Então, é por isso que esse cara aqui seria um análogo ao trans. Ele é o isômero E. Aquele que tem maior no carbono à direita está para cima. E no carbono à esquerda, quem tem a maior massa ali, o maior número atômico, o conjunto, está para baixo desse plano. Então, esse aqui seria o isômero E. Ele quer que você desenhe a estrutura do isômero Z. O que você vai fazer? Você vai inverter um lado. Do mesmo jeito que a gente faz quando tem o cis, que é o trans, tem o trans, que é o cis, você vai inverter. Então, eu vou trocar o do carbono à direita. Por quê? Só porque é mais fácil. A estrutura ela é menor. E é só por isso. Se você quiser inverter do outro lado também, não tem problema nenhum. Então, eu vou desenhar a estrutura de novo com isso invertido. Então, olha só. Vou manter aqui. Vou até fazer na fórmula de linha agora. Ó, vou repetir o pedaço todo que está à esquerda. Aqui. Aqui eu tenho a dupla. Então, esse pedaço à esquerda ficou igualzinho. O que eu vou fazer? Eu vou inverter aquela ligação CH3. Estava para cima. Vou puxar ela para baixo. Só isso. Está aqui a sua resposta. Agora, essa aqui é a resposta. Por que ela é assim, pessoal? Porque, veja só, o hidrogênio ficou para cima e o CH3 ficou para baixo. Então, o maior está embaixo, no carbono da direita, e o menor está em cima. No carbono da esquerda, o menor está em cima, que é o CH3, e esse grupo todo, que é o maior, está para baixo. Então, veja, a gente tem aqui o isômero Z. Seria o junto, né, o Zusammen. Os dois maiores estão para baixo e os dois menores estão para cima. Aquela estrutura em preto ali é o suficiente, né, a sua resposta que ele quer que desenhe. Tá certo? Queridos, espero ter te ajudado. Espero que você tenha entendido um pouquinho, né, feito uma revisão das reações, relembrado a regra de Markov-Nikov, também de isomeria. Não esquece o seu like, não esquece de comentar, compartilhar esse vídeo. Beijo e abraço. Valeu!